Boa noite, boa noite. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos. Esse mês, nós mudamos no mês passado, as nossas sequências de lives agora são uma vez ao mês, fazemos 3 lives seguidas. E esse mês estamos falando especialmente sobre carreira profissional. Na segunda-feira falamos sobre a carreira profissional da população negra. Anteontem falamos sobre o assédio moral no trabalho e o ambiente tóxico no trabalho, como administrar, como se prevenir. E hoje vamos falar da parte mais iluminada, a parte mais solar, que tem a ver com a inteligência emocional. Tá certo? Eu vou falar de 4 tópicos principais relacionados à inteligência emocional. Eu trato todo mundo de igual maneira, falo com 2, 3 pessoas, com 100, com 200, com 1000, dando o mesmo valor. E eu agradeço muito a vocês que estão nos prestigiando aqui. Então, vamos falar de 4 tópicos principais relacionados à inteligência emocional. Inteligência emocional é um termo muito amplo, é um tema muito amplo, existem vários aspectos relacionados à inteligência emocional. Já vou dar um spoiler aqui, que eu vou lançar um livro relacionado com esse tema voltado para o trabalho dentro das próximas semanas. Aqueles que se inscreveram no link que a gente forneceu, eu devo fornecer novamente daqui a pouco aqui no campo dos comentários, ou aqueles que têm recebido os nossos e-mails e que entraram no grupo ou no flow que a gente enviou, onde são enviadas as mensagens, vão poder receber em primeira mão e de forma prioritária o link de acesso desse livro que vai sair dentro das próximas semanas. Então esse é o spoiler que eu tinha para vocês. Nesse livro vamos falar de mais do que 4 assuntos. Aqui eu vou, pelo tempo que temos, vamos conseguir falar só de 4 tópicos. Nessinha, também seja muito bem-vinda. Dr. Eliverton, nos fala de Itatiba, seja bem-vindo. Então vamos falar sobre autoconhecimento, autoconfiança, autoimagem e autoeficácia, como ferramentas extremamente importantes para a inteligência emocional, especialmente ligada ao trabalho. Por que autoconhecimento? Normalmente, quando você dá um trabalho para uma pessoa executar, uma das coisas que se espera é que ele se empenhe em conhecer muito bem aquele trabalho que ele vai executar, para que consiga dar os melhores resultados. Obrigado pelos coraçõezinhos aí, mas eu quero saber de onde vocês estão nos assistindo e nos acompanhando. Digitem aqui nos comentários, que isso vai ajudar, assim como os coraçõezinhos que vocês estão mandando também. Muito obrigado por isso. Quando você dá uma tarefa para uma pessoa, você espera que essa pessoa consiga executar muito bem esse trabalho. Para que ele execute muito bem esse trabalho, ele precisa conhecê-lo. Uma das experiências que eu tenho vivido quando eu me relaciono, especialmente nessa fase agora que estamos lidando muito com chatbots, com inteligência artificial e tudo mais, uma das coisas que lidamos com algumas pessoas é que elas agem de forma pior do que um chatbot, pior do que uma ferramenta de inteligência artificial. Elas só sabem aquele assunto. Se você perguntar para ela sair um pouco para a direita ou para a esquerda em relação à tarefa dele, ele não sabe dar nenhum tipo de informação. E nós vivemos com essa questão dos chatbots e da inteligência artificial uma era chamada era da experiência do usuário. O usuário quer ser muito bem atendido, o cliente quer ser muito bem atendido, rapidamente atendido e respondido nas suas dúvidas, nas suas dificuldades, independente da função que você executa. Se você não conhece bem o seu trabalho, você não vai conseguir dar conta de atender às necessidades desse cliente. E um dos fenômenos que está acontecendo é que os chatbots, uma vez treinados, os chatbots, uma vez da inteligência artificial, uma vez preparados, eles estão conseguindo dar respostas melhores do que os seres humanos. É claro, eles são máquinas.
Eles não têm emoção, não têm as dificuldades que o ser humano tem, que às vezes tem um dia bom, às vezes tem um dia ruim. Mas se não tomarmos cuidado, várias funções que eram executadas por humanos que não se atualizam, não procuram conhecer o seu trabalho, vão e já estão sendo tomadas por pessoas, por ferramentas, por chatbots, por inteligência artificial. Só que para você conhecer bem o seu trabalho, para você conhecer bem o seu colega ou o trabalho do seu colega, em primeiro lugar você precisa se conhecer. Como é que você vai conhecer uma outra pessoa? Como é que você vai conhecer um trabalho se você não conhece a si mesmo? Então, o primeiro grande valor que existe em se autoconhecer é que você tem uma facilidade maior de conhecer outra pessoa. Tem facilidade maior de conhecer o seu trabalho. Você tem preocupação maior de entender o seu cliente. Existe uma frase muito antiga, mais velha do que todos nós juntos, que diz que o cliente tem sempre razão. Essa é uma das frases. A outra é de que o cliente é o nosso patrão. E se tem uma coisa que é importante, é você conhecer o seu patrão. Porque você não sabe a qualquer altura o que ele pode aprontar contra você, ou o quanto ele pode te proporcionar boas oportunidades, ou o quanto você pode perder boas oportunidades que ele tem separado para você. Então, conhecer o seu cliente, conhecer bem o seu cliente para poder atendê-lo bem, é uma das principais funções de qualquer profissional em qualquer área. Só que para conhecer bem o outro, você precisa se conhecer. Quais são algumas das características que existem nesse aspecto chamado autoconhecimento? Primeiro é conhecer técnicas para se autodesenvolver, para investir em você mesmo, para você ter capacidade de olhar para dentro de você e entender quem você é. Porque se você não se entende, também não vai entender o cliente e não vai entender o seu trabalho. E isso, inexoravelmente, invariavelmente, impacta o quanto você vai poder ganhar, o quanto você vai poder receber. Eu lembro aqui de uma história de um senhor que tinha 2 funcionários. Um funcionário estava na empresa há mais de 10 anos. E tinha acabado de chegar, há pouco mais de 5 meses, uma nova funcionária. E ele organizou um evento em cima da hora, de forma muito rápida, e nesse evento ele precisava preparar uma mini recepção, um pequeno agrado para as pessoas que fossem participar do evento na empresa. Então chamou o primeiro funcionário, eu vou tratá-lo como João. Seu João, por favor, vá até a hortifruti aqui do lado e compre para mim abacaxi suficiente para organizar a nossa recepção para a reunião que nós teremos, tanto com os nossos profissionais como para as pessoas que vão nos visitar. O seu João levantou, foi até lá, com a sua expertise, com a sua experiência de 10 anos, e chegou lá, não encontrou o abacaxi. E simplesmente voltou para o patrão e disse: olha, patrão, eu não encontrei abacaxi, portanto, infelizmente não há o que fazer. Aí ele disse: tá bom, pode sentar aqui, senhor João. Esse seu João vivia reclamando que há 10 anos estava na empresa, não era promovido, continuava usando as mesmas, continuava trabalhando nas mesmas funções, nas mesmas atividades, e não tinha perspectiva de crescimento e tudo mais. E o patrão aproveitou essa oportunidade para conversar com ele e, quem sabe, dar a ele uma nova oportunidade. Mas, pelo simples fato de ter ido procurar um abacaxi e não ter conseguido trazê-lo, o chefe, o patrão teve uma outra ideia. Chamou uma outra funcionária, essa funcionária que estava há 5 meses na empresa, e disse para ela: olha, fulana de tal, eu preciso de abacaxi para fazer um suco, para fazer uma recepção aqui para uma reunião que nós vamos ter, tanto com os nossos colaboradores como com pessoas de fora que virão.
Ela disse, pois não, patrão, o que eu posso ajudar? Olha, vá até o hortifruti e encomende abacaxi suficiente para fazermos o suco para a recepção que nós pretendemos oferecer para os nossos convidados e também para os nossos colaboradores. Ela disse, pois não, patrão, eu estou indo lá. Ela foi, demorou um pouquinho mais com o seu João, mas ela não encontrou o abacaxi, já entrou em contato com outro hortifruti, e nesse hortifruti havia abacaxi. Voltou, pediu perdão ao patrão por ter demorado um pouco mais e disse para o patrão, patrão, eu não encontrei abacaxi no hortifruti que o senhor indicou, mas procurei o próximo hortifruti que estava mais próximo e solicitei que encomendei o suficiente que é necessário para a nossa reunião e também já pedi para descascar e entregar picado para que a gente consiga só colocar no liquidificador e fazer o suco estar pronto. E além disso também solicitei outros dois. Estamos falando nesta noite sobre inteligência emocional e o quanto ela tem capacidade de aumentar a nossa performance, quanto ela tem capacidade de melhorar os nossos resultados, inclusive os resultados financeiros. Então eu estava contando uma história do seu João com uma menina que eu vou chamar de Fernanda. A Fernanda, então, tinha ido ao outro hortifruti, já fez a encomenda e, além de encomendar o abacaxi, além de ter ido procurar um outro hortifruti, além de ter encomendado o abacaxi, já pediu para entregar descascado, picado, pronto para ser passado no liquidificador e só fazer o suco, e ainda encomendou outros 2 tipos de fruta, melancia e mais uma segunda fruta para incrementar essa recepção dos funcionários e também dos convidados. Maria conhecia muito bem o seu trabalho, conhecia muito bem a necessidade do seu patrão e conhecia também a necessidade da tarefa que ela precisava executar. Tudo isso porque ela se conhecia, sabia o quanto ela é protagonista, sabia o quanto ela corre atrás e entrega além daquilo que lhe é solicitado, e por isso ela conseguiu dar essa resposta para o patrão. Quando ela chega para o patrão e dá essa resposta, o seu João já estava sentado ao lado e ele tinha antes disso conversado com o patrão sobre a questão de promoção e tudo mais. Quando ela traz essa resposta, a primeira coisa que o patrão vira para ele, para o seu João, e diz, seu João, o que o senhor mesmo tinha pedido? O que o senhor mesmo precisava? A ficha do seu João caiu e ele simplesmente disse, não, chefe, não precisa, patrão, não precisa mais conversar sobre esse assunto, eu entendi, muito obrigado. Então, um funcionário que conhece bem a si mesmo, que aceita olhar para o espelho e lapidar aquilo que precisa ser trabalhado em si, é um funcionário que vai conhecer bem o seu trabalho, vai conhecer bem o seu cliente, que nesse caso era o patrão, e vai conhecer melhor as ferramentas que precisa executar para realizar o seu trabalho. E uma dessas ferramentas é a ferramenta de feedback. A capacidade de dar retorno e de receber retorno. O feedback que a Fernanda deu foi: chefe, patrão, não havia abacaxi no primeiro hortifruti, procurei um segundo hortifruti, me atrasei, peço desculpas, encomendei não apenas o abacaxi, como fiz algum agrado, não usou essas palavras, mas as minhas atitudes, as minhas posturas foram esta e aquela, que vocês ouviram perfeitamente bem. Então, essa é uma das características de uma pessoa que se conhece muito bem. Dr. Erivelton, seja bem-vindo de volta. Fomos derrubados, mas somos quase brasileiros e não desistimos nunca. Então, estamos aqui para continuar. Vamos continuar com a nossa conversa aqui. A outra característica que existe dentro do autoconhecimento é a capacidade de se autoavaliar. Existem pessoas que têm dificuldade de olharem para si mesmos e avaliarem
tanto os seus pontos fortes quanto os seus pontos fracos. No livro que eu mencionei, que dei o spoiler para vocês, vou oferecer algumas ferramentas de feedback, algumas ferramentas de autoavaliação, em detalhes, não dá para entrar em detalhes aqui na live sobre esse assunto, mas, ou pelo menos ilustrar ou executar uma dessas ferramentas, mas a capacidade de você olhar para você, saber o que você é capaz de fazer, o que você não é capaz de fazer, te dá as seguintes vantagens. Uma delas é a capacidade de dizer: não sei, não consigo, não posso, não conheço, não tenho, não quero. E uma das maiores dificuldades que existem em lidar com seres humanos, que nós seres humanos, apesar de sermos inteligentes, somos pessoas complexas, é a capacidade de dizerem não. É a capacidade de dizerem sim quando tem que dizer sim, e a capacidade de dizer não quando precisam dizer não. Normalmente trocam, normalmente deixam a você a responsabilidade de adivinhar se ele está querendo dizer sim ou está querendo dizer não. Então, se você tem uma tarefa a ser executada, existe um tempo limitado para ser executado, até você adivinhar que aquele não queria dizer sim, aquele sim queria dizer não, o tempo se passou. Mas a maior vantagem de alguém que tem inteligência emocional e que tem autoconhecimento é a capacidade de dizer: eu não sei, mas vou correr atrás e vou aprender. Foi o que fez Fernanda. Eu não encontrei o que o meu patrão pediu, mas vou correr atrás e vou surpreender. Portanto, quando você se autoconhece, mesmo conhecendo as suas limitações, você, as conhecendo, trabalha a favor de incrementar, de modelar, de desenvolver ao ponto de que essas arestas possam ser aparadas e possa transformar dificuldades, problemas em oportunidade para crescimento. Esse autoconhecimento é a base, em resumo, para você conhecer o seu trabalho, para você conhecer o seu patrão ou o seu cliente e para você conhecer as ferramentas que são necessárias para executar o seu trabalho. Então, se você tem dificuldade de se autoconhecer, se você não valoriza o autoconhecimento e você quer ser uma pessoa emocionalmente inteligente, aposte no autoconhecimento. Existem pessoas que são extremamente boas em termos de hard skills, de habilidades de executar tarefas, mas têm uma tremenda dificuldade de olhar para o espelho e perguntar: eu estou gostando do que estou vendo no espelho? O que eu posso melhorar naquilo que eu estou vendo nesse espelho? Algumas pessoas têm tanta dificuldade que agem exatamente como aquela mulher que disse: espelho meu, espelho, 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 espelho meu. Existe alguém mais linda do que eu? Quando o espelho disse que não, ela foi e quebrou o espelho. Em vez de trabalhar a si mesma, essa pessoa vai e quebra o espelho que está procurando mostrar para ela que existem áreas onde, melhorando a sua aparência, o seu resultado, aquilo que você executa, vai ser muito melhor. Então, quando nós nos autoconhecemos, a nossa performance aumenta, os nossos resultados melhoram e automaticamente a nossa remuneração, o nosso ganho, os nossos resultados também tendem a melhorar. A segunda marca de inteligência emocional que eu gostaria de abordar nesta noite tem a ver com a autoconfiança. Se você for entregar um trabalho para uma pessoa que não tem segurança no seu trabalho, não tem segurança em si mesma, ela vai te entregar um trabalho inseguro, ela vai te entregar um trabalho imperfeito e ela vai te entregar um resultado ruim.
Você mesmo já deve ter ido a um supermercado, a algum balcão de restaurante, a algum outro lugar de atendimento de clientes e conversado com alguma pessoa e feito perguntas acerca dos objetos que existem dentro daquilo que você precisa comprar. Quer uma experiência mais desagradável do que tudo que você pergunta, a pessoa diz: não sei, deixa eu olhar aqui no catálogo. Não sei, deixa eu perguntar para o fulano ou para a fulana. Eu acabei de entrar e eu ainda não conheço bem. Se você for precisar 5 produtos para comprar e a resposta for essa, no terceiro você está desistindo e está indo embora. Só que no momento em que você está indo embora, no momento em que o cliente está indo embora, você está desperdiçando uma oportunidade de faturamento da sua empresa, da empresa onde você trabalha, está trazendo prejuízo para o seu patrão e você está condenando a sua ascensão, a sua progressão profissional. Portanto, ter inteligência emocional implica em ter autoconfiança, ter a capacidade de olhar para você mesmo e dizer: respira fundo, você não sabe, mas você é capaz de aprender. Respira fundo, você ouviu ontem, te foi mostrado, te foi ensinado, então coloque em prática. E se você tem esse senso de autoconhecimento que nós acabamos de falar, em todo momento que você tiver uma oportunidade de se aprimorar naquela atividade que é sua, você vai correr atrás, porque você sabe que isso vai te trazer automaticamente autoconfiança. Então, assim, não são elementos isolados. O autoconhecimento contribui para uma autoconfiança e a autoconfiança é alimentada pelo autoconhecimento. Existem também estratégias para construir essa autoconfiança. Uma delas por exemplo, para quem exerce um cargo de liderança, é a capacidade de falar com as pessoas, de falar diante das pessoas. Isso vai ter ligação com o próximo tópico que nós vamos abordar, relacionado à inteligência emocional, dentro dos 4 tópicos que nós separamos aqui. A autoconfiança contribui na capacidade de você tomar decisões e ações, contribui na capacidade de você ser persuasivo, tanto em relação ao seu patrão. Nós vimos o exemplo da Fernanda. A Fernanda, sem usar um discurso persuasivo, com as suas atitudes, pelo fato de ela se autoconhecer, pelo fato de ela confiar nas habilidades dela e pelo fato de ela ter resolvido um problema, ela conseguiu convencer o seu patrão de que ela era uma funcionária que merecia ser promovida, apesar de ter chegado somente há 5 meses. Os clientes percebem quando você é uma pessoa que tem confiança na maneira como você aborda e como você lida com as pessoas. Isso faz com que eles deixem estrelinhas lá naquelas avaliações que normalmente acontecem. Isso faz com que eles teçam elogios e depoimentos positivos a respeito do seu trabalho. E quem é o patrão que não quer ter um funcionário dessa maneira? Qual é a empresa que não quer ter um colaborador em que os clientes, os usuários, os profissionais falam bem dessa pessoa? Por último, dentro da autoconfiança, é a capacidade de falar em público, de exercer oratória. Dizem algumas línguas que o medo de falar em público é o segundo medo maior que o ser humano enfrenta depois do medo da morte. Por isso é que nem todas as pessoas aceitam cargos de liderança e nem todas as pessoas que exercem cargos de liderança aceitam falar em público. E por isso também é que existem pessoas que, mesmo não sendo tão boas naquilo que fazem, ou mesmo não tendo caráter suficiente para contagiarem de forma positiva as pessoas,
por terem uma boa lábia, por terem uma boa oratória, elas ganham eleições, elas progridem na carreira profissional, elas inclusive às vezes usam de conversa adocicada e labiosa e conseguem dar rasteira em pessoas. Porque são pessoas que confiam em si mesmas. Então, ao mesmo tempo que a autoconfiança é um valor, é uma habilidade, é uma skill, soft skill importante, como em todas as outras áreas, quando usada de forma excessiva, quando usada de forma inadequada, ela traz consequências negativas. Ela não é positiva. Todas as coisas nessa vida, quando estão em excesso, elas são prejudiciais. Então, mesmo as habilidades sociais, ou essas habilidades que nós chamamos socioemocionais, quando não usadas de forma adequada, elas acabam trazendo algum tipo de prejuízo. Gente, não me deixem falar sozinho. Eu gostaria de ouvir, eu gostaria de ver vocês digitarem aqui embaixo de onde vocês estão falando com a gente. Só isso, pelo menos, já vai ser muito bom. De que cidade você está nos assistindo? Digita aqui nos comentários para que a gente consiga interagir e isso seja uma conversa. A live de hoje é uma live em que eu estou sozinho, então eu conto muito com a colaboração de vocês nesse sentido. Isso nos leva, então, a essa característica chamada autoconfiança e, especialmente, o ingrediente da oratória nos leva a um quarto pilar ou a um quarto elemento relacionado à inteligência emocional, que é a autoimagem. A autoimagem é a habilidade que você tem de olhar para você mesmo e fazer uma imagem que não é nem além de quem você é, nem aquém de quem você é. É a capacidade de olhar para o espelho e dizer: eu sou Ezequiel. Tenho uma pinta, mas não posso fazer nada, faz parte de mim. Tenho uma mancha, bom, quando em vez talvez eu possa usar algum produto que pode diminuir para que a minha imagem fique melhor. Tenho um cabelo que talvez possa dar um arranjo para que ele tenha uma aparência melhor. Tenho uma barba que precisa desse e daquele tratamento. Para a tonalidade da minha pele, a roupa que eu preciso usar é essa. Então, essas Deni Kabalika 04, seja bem-vinda, acabou de entrar. Então, essa habilidade de você... Denica, diz pra gente de qual cidade você está nos assistindo. Digita aqui nos comentários, por favor, para nos ajudar a interagir de forma adequada com cada um de vocês, tá bom? Se você puder digitar, eu ficarei muito agradecido. Estamos falando sobre inteligência emocional, já falamos de duas grandes características da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, falamos da autoconfiança e falamos da influência desses dois valores. Dr. Erivelton está nos falando de Itatiba, muito obrigado. Denica, se você puder nos dizer de qual cidade você está nos ouvindo ou nos assistindo, também a gente ficará muito agradecido. Falamos do autoconhecimento, falamos da autoconfiança e agora estamos falando da autoimagem. Então, a autoimagem começa por uma percepção realista que nós temos de nós mesmos. É muito fácil, nós vivemos numa sociedade que é muito julgadora, que é muito onde nós vivemos em função daquilo que a mídia diz, daquilo que os padrões de beleza ensinam, daquilo que as pessoas são capazes de julgar. Mas uma pessoa que tem inteligência emocional, ela é capaz de olhar para si mesma, ter uma visão realista da sua aparência, da sua imagem, da sua personalidade, exatamente como ela é. Tá certo? Então, isso é positivo pelo seguinte: você passa a se autoaceitar. Você fica menos vulnerável a julgamentos de terceiros e fica menos vulnerável a tentar conduzir o seu trabalho e a sua vida em função daquilo que as outras pessoas fazem. Então, um profissional, um funcionário que tem uma boa autoimagem, normalmente não é um funcionário facilmente manipulável. Isso é algo positivo.
tem o seu lado negativo. Se você trabalha num ambiente tóxico, onde as pessoas são manipuláveis, são puxa-sacos, são babadores de ovo e tudo mais, você vai ser um problema para os outros. Mas dependendo da qualidade do ambiente onde você estiver, ter uma autoimagem positiva é necessário para que você consiga transmitir segurança às pessoas a quem você vai atender, às pessoas a quem você vai servir. E para quem trabalha com a capacidade de se comunicar, quer seja por escrito, quer seja de forma falada, isso gera uma habilidade muito maior de produzir confiança nas pessoas que vão adquirir o seu produto, que vão comprar o seu serviço, que vão contratar as suas atividades. Se nem você tem uma visão clara de quem você mesmo é, como vai ter do cliente? Como vai ter da empresa? Que imagem, que peixe você vai poder vender da empresa para fora? Então, ter inteligência emocional é uma ferramenta, é uma exigência, é uma necessidade que faz uma grande diferença na sua performance, nos seus resultados e também na sua remuneração, pelo menos no médio e longo prazo. Voltando para a autoimagem, ela também é importante na questão de liderança e oratória. Como eu dizia até há pouco tempo, o medo de falar em público, segundo as pesquisas, é o segundo medo maior que o ser humano tem depois do medo de morrer. Então, imaginem o peso que isso tem. Tanto é que não são todas as pessoas que falam facilmente em público. E normalmente a gente paga para assistir o stand-up de alguém que fala muito bem em público. A gente paga para assistir o show de alguém que canta muito bem em público. A gente vende a alma, entre aspas, salvaguardados os devidos cuidados, para votar em alguém que fala muito bem e convence muito bem falando publicamente. De novo, não é um único ingrediente, não é uma única característica, uma única habilidade que vai fazer de você um bom profissional. E quando usado em excesso, também pode ser prejudicial, como nós assistimos em alguns casos na política, de pessoas que fazem promessas, são ótimos de oratória, mas na hora de executar, elas acabam nos decepcionando. Então, a autoimagem é a outra característica importante dentro da inteligência emocional, que além de proporcionar uma capacidade boa de liderança, proporcionar uma capacidade boa de execução das suas tarefas, proporcionar uma capacidade boa de oratória, ela também tem importância na nossa capacidade de perceber as outras pessoas. Se você tem uma visão distorcida de si mesmo, a chance de ter uma visão distorcida do seu colega é muito maior. Se você não gosta daquilo que você vê no espelho e enxerga, se depara com alguém que está olhando para o espelho e dá um sorriso, se alegra, é feliz, a chance de você ter inveja dessa pessoa é muito grande. Quando às vezes o ideal seria você aprender com essa pessoa. Só que como você tem uma visão distorcida de si mesmo, você passa a olhar a outra pessoa também de forma distorcida. E acredite, o maior perdedor nesse processo é você. Gente, quero dar a vocês a liberdade de também interagirem, tá certo? Podem digitar aqui nos comentários, falarem o que vocês entendem, darem os seus contributos, fazerem as suas perguntas. Vera Rufino nos fala lá do Rio de Janeiro. Não sei se você ainda mora no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda. Obrigado aqui pela sua presença. Estamos falando, então, da inteligência emocional. Já falamos de 3 pilares. O autoconhecimento, a autoconfiança. Estamos terminando de falar sobre a autoimagem. O quarto e último pilar que eu gostaria de trazer nesta noite é a autoeficácia. A autoeficácia tem muito a ver... você ainda mora no Rio. Tá bom. Vera Rufino, dá um abraço para a nossa turma lá de Nilópolis.
para as suas filhas. Sei que você agora tem netos e tal. Me lembro muito bem dos tempos maravilhosos que passamos juntos aí enquanto eu morei no Rio de Janeiro, enquanto eu trabalhei ali em Nilópolis. Muito obrigado pelo carinho, por você sempre nos acompanhar, sempre nos encorajar, dizer palavras boas, e transmita o nosso abraço para o povo querido ali de Nilópolis, tá certo? A minha esposa traz ela tem um samba no pé, adora a Beija-Flor, dali de Nilópolis, e se a gente morasse aí, com certeza, alguma vez iríamos prestigiar esse grupo que tem vencido várias edições do Carnaval. Então, falando de autoeficácia, é a capacidade de trabalhar com boa performance, é a capacidade de gerar resultados convincentes e resultados que resolvem o problema de quem te contratou e principalmente o problema do cliente. Eu comecei logo lá atrás falando que vivemos a era da experiência. Vivemos a era da experiência do usuário. Antigamente, era muito comum, quando você era atendido em um serviço, a pessoa ser petulante, a pessoa ser grosseira, a pessoa te tratar de qualquer jeito. Hoje, as meninas estão morando na Paraíba, a joia. Quando você falar com elas, dá um abraço para elas. Vera Rufino. Era muito comum as pessoas valorizarem o trabalho pelo perfil de quem está naquele local de trabalho. Ser uma pessoa bem vestida, uma pessoa que fala bem, uma pessoa... Hoje, as novas gerações primam muito pela maneira como são atendidos, como são tratados. Recentemente eu fui fazer recentemente não, ano passado, fui fazer um curso e fiquei muito surpreso quando uma das pessoas que estava dirigindo a atividade, e era uma atividade de natureza comercial, disse assim: eu adoro ser atendido por robô. No primeiro momento eu disse, nossa, que coisa, uma pessoa tão jovem tem essa cabeça, pensa dessa maneira. Ela disse, eu adoro o aplicativo. E talvez seja essa uma das razões pelas quais o iFood faz tanto sucesso, o WhatsApp faz sucesso, e vários outros aplicativos estão fazendo sucesso. Eu fiquei assustado na hora. Ela disse, eu prefiro 1000 vezes ser atendido por um robô que já resolve, já entende a minha situação, já vai lá e... Eu disse, meu Deus, a que ponto chegamos? Até que, recentemente, eu precisei cancelar um serviço bancário e eu fiquei, pasmem, 4 horas no telefone tentando conversar com uma pessoa para cancelar um serviço pelo qual eu venho pagando. Pelo qual ele é pago para atender. Esse cara não sabia onde é que estavam as informações. Essa pessoa vira e mexe, voltava e pedia só um minuto, deixava aquela musiquinha, me deixava mudo. Até o ponto em que eu disse, olha, nunca mais na minha vida eu quero ser atendido por um atendente. Prefiro 1000 vezes o robô. Escrevi para minha gerente do banco, eu disse, eu quero ser atendido por robô. Ah, vamos marcar uma ligação, vamos conversar, vamos te orientar. Eu disse, não, prefiro pelo aplicativo. Se você puder me atender pelo aplicativo. Então, eu passei a entender com empatia a visão daquela outra pessoa. Que tinha dito, prefere ser atendido. E se o ser humano não evoluir, se o ser humano não se preocupar com a inteligência emocional, que tem outros elementos, como empatia, como assertividade, como tantos outros que, como eu falei, vou lançar um livro daqui a algumas semanas, e nesse livro, aquelas pessoas que se inscreveram nas nossas lives por aquele link que eu tenho passado, vão poder receber em primeira mão a informação desse livro. E onde eu vou falar de outros aspectos ligados à inteligência emocional no trabalho. Então, quando você não se preocupa com
o sentimento do cliente, quando você não se preocupa com o sentimento da pessoa que você está atendendo, quando você não tem saúde emocional suficiente para separar os seus problemas pessoais das pessoas a quem você está atendendo, existe um grande risco de você ser preterido em favor de um robô. E os robôs estão vindo com muita força. Quer um exemplo? Teleatendimento. O teleatendimento, além de ser desgastante para quem está lá trabalhando, eu sou perito judicial e algum grande volume de processos judiciais que a gente tem de assédio ou de problemas psicoemocionais são relacionados a pessoas que trabalham no teleatendimento, porque ouvem gente mal educada, ouvem gente ingrata, ouvem palavrões, ouvem uma série de coisas e isso acaba mexendo com o emocional e com o psíquico dessas pessoas. Mas além disso, também os empregadores têm muita dificuldade de encontrarem pessoas de teleatendimento que sejam assertivos. Então hoje, quase tudo, até os próprios bancos, é WhatsApp, é aplicativo, e eu sempre me pergunto, e as pessoas que faziam esse trabalho, onde é que estão? Provavelmente estão na fila do desemprego. Mas aqueles que são emocionalmente inteligentes são necessários para treinar os algoritmos, são necessários para supervisionar os resultados, são necessários para recrutar profissionais que vão ficar por detrás desses aplicativos. Então, inteligência emocional é um tema, é um assunto, é uma matéria que sempre será atual. Portanto, se você quer ter inteligência emocional, se você quer ter sucesso no seu trabalho, você precisa de inteligência emocional. Se você quer ter reconhecimento do seu trabalho, você precisa de inteligência emocional. Se você quer se relacionar bem com os seus colegas, você precisa de inteligência emocional. Se você quer entender bem o seu trabalho, você precisa de inteligência emocional. Se você quer entender bem as ferramentas ideais para usar, para gerar melhor resultado para o seu trabalho, o trabalho do seu patrão, o trabalho da sua empresa, da empresa que te contratou, você precisa de inteligência emocional. E se você quer ganhar mais, você precisa de inteligência emocional. Tá certo? Então, repetindo aqui os 4 pilares ou os 4 elementos que nós tratamos nesta noite relacionados à inteligência emocional. Obrigado, Vera. Você respondeu aí que essas pessoas estão realmente desempregadas. E o motivo principal do desemprego não é só o despreparo técnico, o despreparo de habilidades técnicas, mas em muitos casos é o despreparo de inteligência em termos de inteligência emocional. Existe uma pesquisa de uma empresa chamada Deloitte Shift, que de ano em ano ela lança, que diz que as pessoas que têm inteligência emocional adequada chegam a ganhar até 20 vezes mais do que uma pessoa comum. E olha que eu só falei de 4 aspectos. No livro, spoiler, vai ter outros aspectos relacionados à inteligência emocional no trabalho e vai ter também ferramentas que vão ajudar você a desenvolver essa inteligência emocional e nas próximas semanas eu vou estar falando para você. Olá, meu amor, seja bem-vinda aqui. A Ana Catusso, a minha esposa, acabou de entrar, está também nos prestigiando aqui. Então nós falamos desses 4 elementos da inteligência emocional que são úteis, que, como acabei de falar, são capazes de aumentar o rendimento financeiro seu em até 20 vezes mais. Então, não é pouca brincadeira. Não é uma coisa boba, não é uma coisa simples. E existem muitas pessoas que têm vários diplomas, mas não conseguem se fixar no mercado de trabalho justamente porque não têm inteligência emocional. Existem pessoas que têm vários diplomas, estão no mercado de trabalho, mas não conseguem sair de um único lugar porque não correm atrás da inteligência emocional.
Aí você pode fazer todos os cursos do mundo, pode fazer pós-graduação, pós-doc, tudo. Mas se não tiver inteligência emocional, isso vai servir como trava para você. Nós hoje temos engenheiros que viraram motoristas de carro de aplicativo. Recentemente eu fui falar num congresso, numa conferência sobre saúde mental da população imigrante e numa outra de saúde mental da população negra, e uma senhora me procurou no final e disse: que bom ver o senhor falando aqui publicamente, transmitindo conhecimento e falando com propriedade de assuntos que a gente tem muita dificuldade de encontrar alguém falando, e principalmente alguém de cor negra. Recentemente encontrei uma pessoa que é estrangeiro como você, que é médico e por causa de problemas relacionados ao trabalho, ele está como motorista de aplicativo. Médico. Claro, ele tinha alguns aspectos legais ligados a isso, mas é só para dizer, e não existe demérito nenhum de quem trabalha com motoristas de carros de aplicativo, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que se a pessoa não tem inteligência emocional, não importa a quantidade de diplomas que tem, essa pessoa não vai conseguir se adequar em nenhum lugar de trabalho, nem seguir uma carreira que possa ser produtiva. Então quero trazer como última palavra relacionada a essa questão da autoeficácia que qualquer patrão, qualquer empresa, mesmo empresas que são empresas públicas, elas precisam de algumas características importantes. Uma delas é desenvolvimento, a outra é manutenção, a outra é metas realistas, uma outra, última e muito importante, se chama sustentabilidade. E um profissional que não tem inteligência emocional, ele gera instabilidade, insustentabilidade de um local de trabalho. Nós vimos aquele caso do seu João. Imagina se o patrão não tivesse uma Fernanda da vida. Iria miar aquele encontro que precisava somente de abacaxi. E o seu João estava há 10 anos na empresa e não conseguiu resolver o problema do abacaxi. Uma menina que estava há 5 meses, por ser inteligente emocionalmente, ela conseguiu resolver aquele problema. Então, a inteligência emocional traz sustentabilidade para a empresa. E para uma empresa ser sustentável, se for privada, ela precisa gerar lucro. Se não for privada, for pública ou for filantrópica, ela precisa dar resultados. E para dar resultados, precisa de pessoas que sejam eficazes naquilo que executam. Então, toda vez que você for executar um trabalho, lembre-se que autoeficácia, capacidade de gerar resultados, capacidade de ter performance, capacidade de gerar uma imagem positiva, um grau de satisfação das pessoas que são atendidas pelo seu serviço, não é função do seu líder e do seu supervisor somente. Está difícil o bom funcionário. Tá difícil sim. Porque, infelizmente, essa questão de inteligência emocional é muito pouco trabalhada. Nós vivemos numa sociedade que valoriza muito a formação acadêmica somente. Mas ela não é mais suficiente. E os tempos mudaram. E as pessoas não estão acompanhando essa mudança das eras, das épocas. A geração millennials é uma geração extremamente exigente. Ela não só é exigente na questão de rotatividade no espaço de trabalho, mas essa pessoa que me falou pela primeira vez que preferia ser atendida por um robô do que ser atendido por pessoas, é da geração millennials. Então são pessoas que gostam de um atendimento humanizado. Eles não querem saber quantas estrelas e quantas patentes você tem, quantos diplomas. Elas querem duas coisas: serem muito bem atendidas e, segundo, terem o seu problema resolvido. E para isso,
te garanto, você precisa desses 4 pilares que eu vou aqui resumir enquanto caminhamos para o final. Se você tiver uma pergunta, tiver um comentário a fazer, eu quero dar a você esses últimos minutos para se manifestar, para que não me deixe falar sozinho, para que não fique só eu aqui falando. Dê o seu palpite, dê a sua contribuição aqui, a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário, o seu acréscimo. Fique à vontade de colocar aqui nos comentários essa questão relacionada à inteligência emocional. Se você quiser compartilhar alguma coisa, fique completamente à vontade. Só estou vendo aqui se tem mais alguém. Muito bem. Então, nós falamos de autoconhecimento como uma ferramenta extremamente importante de inteligência emocional. Quem se conhece vai conhecer melhor o seu colega, vai conhecer melhor o seu trabalho, vai conhecer melhor as ferramentas do seu trabalho e vai conhecer melhor o seu cliente, que é o seu principal patrão, porque é ele que paga as suas contas. Falamos de autoconfiança. Não tem coisa pior do que ser atendido por um profissional que não confia sequer em si mesmo. Que não passa segurança absolutamente nenhuma. Você compraria, investiria, colocaria a mão no seu bolso para pagar por um produto, por um serviço que é vendido ou que é ofertado para você por uma pessoa que não confia em si mesma, que é insegura? Absolutamente não. Porque o seu dinheiro é suado. Porque você valoriza a si mesmo. O seu tempo, o seu esforço de ir até aquele lugar para ser atendido é valorizado. Então, uma pessoa segura de si mesma é extremamente eficiente na capacidade de reter clientela, de reter usuário, de reter pessoas que vieram em busca de uma solução naquele local onde você trabalha. O terceiro pilar que nós falamos é o pilar da autoimagem. Falamos de vários aspectos relacionados à autoimagem, mas o principal que eu queria sublinhar é o aspecto relacionado à liderança. Se você não consegue se enxergar de forma positiva, você sempre vai olhar para as outras pessoas ao seu lado como uma ameaça. E você não vai poder ser um bom líder. Se você não consegue falar em público, que é o segundo maior medo que existe depois do medo da morte, raramente você vai poder se tornar um líder. Claro, existem vários conceitos de liderança. Em próximas lives nós vamos falar sobre liderança também. E um dos conceitos de liderança permite que você use, entre aspas, você se utilize, se aproveite no bom sentido de outras pessoas que têm as habilidades que você não tem para executarem uma determinada tarefa. E uma delas é a questão da oratória. Só que, via de regra, a equipe, o time, precisa ouvir a voz do líder para se sentir fortalecido. Existem algumas exceções, alguns tipos de trabalho onde você pode delegar isso para uma outra pessoa. Mas existem outros em que, se você quer ser líder, você tem que aprender a falar com as pessoas. E isso depende muito, acredite, da imagem que você tem de si mesmo. Porque quando você tem uma imagem positiva sobre você, é mais fácil ter uma imagem positiva sobre quem está do seu lado. Por último, falamos sobre autoeficácia. A autoeficácia é a capacidade de gerar resultados, de ter performance, de gerar satisfação no cliente, de reter os clientes, de reter os usuários, de fazer com que as pessoas se sintam felizes e gratas por terem sido atendidas por você, independente do seu trabalho. Vera Rufino, Ezequiel, posso participar? Eu resolvi fazer um curso de garantias legais pela Defensoria do Rio de Janeiro, onde vejo muita gente com faculdades, mas é isso mesmo. Então, assim, faculdade não é tudo, né? Não desconsideramos a faculdade, eu acho que ela é extremamente importante, é necessária, é o primeiro passo, é uma das primeiras coisas que vem na lista quando você vai prestar um concurso ou quando vai poder ser contratado, mas não é garantia. Aliás, existe uma frase no meio do pessoal de RH que diz:
As pessoas são contratadas pelas habilidades profissionais, mas são demitidas por causa das habilidades sociais, socioemocionais ou, para ser mais ao pé da letra, por causa de comportamento. Então, não basta ter faculdade, não basta ter diploma. Hoje, o mercado exige muito a habilidade de se adaptar em qualquer meio. E se você tiver esses 4 elementos que nós acabamos de falar aqui, com certeza absoluta, você vai ser um profissional muito bem sucedido. E repito, pesquisas indicam, e nessas pesquisas já houve pesquisas comparando o trabalhador brasileiro com o trabalhador argentino, com o trabalhador americano, com o trabalhador europeu. E uma das questões que nos coloca em diferença com os outros países é justamente essa questão de habilidades emocionais. Que é uma coisa que, infelizmente, além de não ser muito trabalhada na nossa cultura, ela é muito tolhida. Nós ainda estamos vivendo efeitos do passado recente de monarquia, de coronelismo, de capitanias hereditárias, de facilidades que são passadas de uma pessoa para outra. Então, nem sempre a meritocracia acaba ficando muito alto. Então, assim, nós temos um público brasileiro maravilhoso, com um potencial gigantesco. Mas os melhores, infelizmente, enquanto não mudarmos essa realidade, os melhores cérebros estão indo prestar os seus serviços em outros lugares. E hoje, com o advento da internet, existem muitos profissionais brasileiros que, a partir do Brasil, estão prestando serviços para empresas lá no exterior. Aliás, depois que saiu o ChatGPT no final do ano passado, desembarcaram no Brasil empresas estrangeiras cuja função é somente recrutar brasileiros para trabalhar para pessoas lá fora. Por causa da dificuldade que nós temos de valorizar habilidades socioemocionais. Se você quer ser um profissional bem-sucedido, isso não vai resolver todos os seus problemas, mas invista em habilidades emocionais. E fique de olho na sua caixa de e-mail para o livro. Não vou dar o spoiler agora do nome do livro, mas o livro que eu vou lançar vai te ajudar muito a trabalhar essas questões e de forma prática, com ferramentas, com atividades que vão te ser úteis. Você também pode conhecer alguns outros livros, materiais que eu já tenho prontos, que estão ali na minha... Olá, doutora Dora, seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Estamos já na fase final aqui da nossa live. Falamos de habilidades emocionais, falamos de inteligência emocional, falamos de 4 pilares que são o autoconhecimento, a autoconfiança, a autoimagem e a autoeficácia. Essa live vai ficar gravada. Nós vamos editá-la também, depois vamos colocar no YouTube. Aqueles que não puderam assistir pessoalmente, depois vão receber o link para poderem acompanhá-la. Quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui com a gente, que deu o seu contributo, principalmente que nos prestigiou. Como eu sempre digo, eu falo para multidões, da mesma maneira que falo para 1, 2, 3, 4 pessoas, e quero agradecer para cada um de vocês que está aqui presente. E quero deixar agora esses próximos 2 minutos para caso alguém tenha alguma pergunta, tenha alguma dúvida, tenha alguma contribuição que queira dar em relação à inteligência emocional, em relação a esses 4 pilares, para que possa dar o seu contributo antes de nós encerrarmos a nossa live. Tá bom? Espero que esteja passando um bom tempo de descanso, doutora Dora. Doutora Dora é uma juíza com a qual eu trabalhei em Jacareí, e tivemos uma parceria de trabalho muito frutuosa, muito bonita. Fico muito grato pela experiência que eu tive de trabalhar com a senhora e com toda a sua equipe. E obrigado por sempre nos prestigiar e estar nos dando a oportunidade de contarmos também com a sua sabedoria, com toda a sua bagagem que lida com a ponta final do mau funcionário, do mau patrão, de quem não tem inteligência emocional, de quem não trata de forma adequada essas questões ligadas à inteligência emocional.
Bom, se ninguém vai fazer nenhuma pergunta, ninguém vai fazer nenhuma contribuição, eu vou encerrando por aqui a nossa live. Obrigado, Vera, pelas suas palavras. Eu sou o que sou, eu sempre digo, como nós dizemos em África, eu sou só apenas aquilo que eu sou por causa do que os outros são. Então, gosto muito de valorizar pessoas que dão um contributo muito grande para a minha vida. Eu não teria chegado a lugar nenhum se não fosse a ajuda de pessoas como você, Vera. Você foi uma das pessoas que me acolheu em Nilópolis, no Rio de Janeiro, e sempre deu, de uma ou de outra maneira, o seu contributo para que eu me tornasse a pessoa que me tornei. Então, muito obrigado, mas eu devolvo isso para você, eu devo isso também a você, como devo muito do que eu sou e onde eu cheguei e onde eventualmente chegarei, a pessoas como a doutora Dora, a pessoas como a minha esposa, Ana Paula, que me atura, que me sustenta do ponto de vista emocional em vários aspectos, porque também não sou uma pessoa perfeita, tenho as minhas limitações. E a Deus, claro, como você acabou de dizer, a Deus, ao universo, dependendo de quem, da crença que cada um tem, que Ele é o autor de todas as coisas, é o ser que está acima de todas as coisas e é capaz de dar pra gente essas habilidades. Então, muito obrigado por vocês terem nos prestigiado aqui e fica o gostinho de quero mais aí para a próxima sequência de lives que vai acontecer daqui a um mês, tá certo? Então daqui a um mês nós teremos outra sequência de lives e nesse meio tempo vamos nos conversando, tanto aqui pelo Instagram como pelo e-mail, pelo grupo do WhatsApp, e as lives que nós vamos editar e gravar, que a nossa equipe vai editar e deixar elas em ordem, vocês vão receber aí pelos meios de comunicação que a gente tem aqui. E muito obrigado por tudo. Aquele que ainda não me segue, que ainda não curtiu aqui o nosso canal, siga-nos e fiquem de olho aí nas novidades que traremos para o mês que vem. Para esse mês, que já começou na verdade, né? Estamos em agosto, na última semana de agosto traremos outra sequência de lives. Um grande abraço, tchau, tchau.